Muito boa tarde, eu sou Yasmin Costa e a partir de agora você acompanha ao vivo a segunda parte do dia da instalação das comissões permanentes aqui da Câmara dos Deputados e também a eleição dos presidentes dos colegiados. No início da tarde já foram instaladas duas comissões, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e também a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Agora nós teremos outras 6 comissões que vão eleger os presidentes para o comando dos trabalhos em 2026. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, inclusive, o deputado Hugo Mota do Republicanos da Paraíba, ele fechou um acordo com os líderes partidários para que esses colegiados sigam sobre os comandos dos mesmos partidos que estiveram à frente dessas comissões no ano passado. A única exceção é para a Comissão de Agricultura e Relações Exteriores e Defesa Nacional, porque houve um acordo entre o PL e o PSD para permuta no comando dessas comissões. Nós vamos acompanhar tudo com informações em tempo real para você aqui na TV Câmara e também na Rádio Câmara, e nós vamos já direto lá para o corredor das comissões. Nossa repórter Tânia Paula está na frente da Comissão de Direitos Humanos. Tânia, conta pra gente, hoje já temos a previsão de 6, alguma já começou? Muito boa tarde, minha querida. Boa tarde, Yasmin. Uma ótima tarde a todos que nos acompanham aqui ao vivo no YouTube da Câmara dos Deputados. E, Yasmin, o corredor das comissões voltou a ficar bastante movimentado. Então, eu estou aqui em frente, como você disse, à Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Inclusive, neste momento, a deputada eleita, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, está falando, está fazendo seu pronunciamento. E a gente viu aqui que já começaram também várias reuniões das comissões de Cultura e também da Comissão de Defesa do Consumidor. A gente vai acompanhar tudo e mostrar para vocês. Inclusive, eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui dentro. A Alice está, inclusive, encerrando aqui o pronunciamento dela. Eu vou voltar com você, Yasmin, e já a gente volta para tentar falar com a nova presidente. É isso, Tânia. Então, a gente tem aí a Comissão de Direitos Humanos e Minorias e Igualdade Racial, que será presidida pela deputada federal Alice Portugal, que nesse momento está ao lado ali cumprimentando o deputado Raymond, que era o antigo presidente da comissão. Então, um passando o bastão para o outro, e a nossa reportagem, claro, vai continuar acompanhando lá de perto para saber quem serão os deputados que vão presidir as outras comissões que ainda terão ali a escolha hoje ainda. Lembrando que, ao todo, a Câmara dos Deputados conta com 30 comissões permanentes, além da Comissão de Direitos Humanos, outras 29. E agora, lá da Comissão de Direitos Humanos, vamos direto lá para a Comissão de Defesa do Consumidor, que neste momento também está ali aguardando, atrás ali dos parlamentares. A gente vê o telão com os nomes, eles estão em processo de votação. Então, eles estão ali na eminência de escolher o próximo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. O indicado é o deputado federal Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco. Então, a gente está aguardando, lembrando, como eu disse aqui no começo, há uma sinalização de que os mesmos partidos continuem à frente das comissões que já estavam no ano passado. Agora, a mudança que vai acontecer efetivamente é o nome do parlamentar, mas a legenda vai permanecer comandando essas comissões e o trabalho dessas comissões ao longo de 2026. E como eu disse, são 30 comissões aqui na Câmara e hoje a gente já teve uma série de eleições. Por exemplo, hoje pela manhã, o deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, foi eleito presidente da Comissão de Esportes. Volta um pouquinho o meu TP, porque perdi o nome de um deputado ali e, além do deputado que foi eleito na Comissão de Esporte, tem também o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, que foi eleito presidente da Comissão de Integração Nacional. Os dois conversaram com a nossa equipe. Vamos ouvir o que eles disseram.
Nós teremos aí o período eleitoral, deve ter aí uma série de restrições em relação à legislação. É um período de atividade esportiva no país, no mundo, né, intensa. Nós temos a realização da Copa e outros diversos eventos que acontecerão. Portanto, eu entendo que essa unidade da comissão ela será fundamental para que a gente possa prestigiar aí o esporte do nosso país. As políticas públicas para o Nordeste passam muito por essa comissão e nós vamos ter um papel fundamental em discutir com os parlamentares de todas as regiões para que os projetos mais importantes para o Brasil nessa área possam ser aprovados o mais rápido possível. E claro, é uma missão super importante que nos honra. Então a gente ouviu aí as primeiras palavras do deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, que foi eleito presidente da Comissão de Integração Nacional, e antes dele falou o deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, eleito presidente da Comissão de Esporte. Mas vamos voltar lá para o corredor das comissões. A nossa repórter Tânia Paula está ao lado da deputada federal Alice Portugal, que foi eleita presidente de uma comissão hoje. Explica pra gente que comissão e qual a expectativa da deputada. Boa tarde mais uma vez, Tânia. Olá, Yasmin. Agora eu realmente estou aqui com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que foi eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Eu vou começar realmente perguntando para a deputada, quais serão as prioridades para esse ano nessa comissão? Um ano mais curto, com uma série de interrupções aí, Copa do Mundo, as eleições, né, gerais. Como é que será esse ano, deputada? Sem dúvida, esse é um ano atípico, um ano curto, mas esta comissão de larga tradição aqui na Câmara dos Deputados, ela tem tarefas inadiáveis. Sem dúvida alguma, dar continuidade a esse roteiro que o deputado Raimundo desenvolveu durante o ano passado, de grande valia. A luta contra todo preconceito, não é? A batalha em defesa dos direitos da criança. Então, nós temos uma série de coisas em andamento. Mas eu começarei pelo combate ao feminicídio. Hoje foi lançado o grande Pacto Nacional contra o Feminicídio. Essa é uma questão crucial, não só no direito das mulheres, mas para o direito de toda a sociedade brasileira. Então, o feminicídio, a violência nas escolas, o debate acerca do racismo do Brasil, que é uma chaga social que nós precisamos, não é, romper, inclusive com o racismo institucional. Então, as questões estruturantes dos direitos humanos nós daremos atenção, mesmo em pouco tempo, abrindo debates com personalidades nacionais e até internacionais para fazermos a legislação brasileira avançar. Estou muito honrada de assumir esse posto, já de pessoas de tão gabarito elevado terem assumido anteriormente. Espero, não é, que nós possamos fazer um trabalho que honre a Câmara dos Deputados e ao povo brasileiro. Deputada, a senhora tocou num assunto que infelizmente está muito em voga, né, que é o feminicídio. A gente viu ao longo dos últimos anos que o Parlamento brasileiro aprovou uma série de medidas, inclusive endurecendo a pena para essas pessoas, né, para esses criminosos. O que mais a senhora acha que o Parlamento pode fazer? Sem dúvida, primeiro é dar divulgação e fazer com que o povo brasileiro se envolva nesse pacto lançado hoje pelo presidente Lula. É fundamental, não é possível que a cada 6 horas uma mulher seja morta ou violentada de várias formas no Brasil. Nós, portanto, aqui vamos revisitar a legislação, aprofundar os elementos da legislação para colaborarmos com esse pacto contra o feminicídio. É preciso colocar o debate sobre o direito humano e o direito das mulheres na sua formação original, quer seja na família, quer seja na escola. É necessário educar meninas e meninos de maneira idêntica para que todos possam optar por suas vocações e, evidentemente, garantir que na sociedade e diante da lei são iguais. Então, esta comissão ela tem muito a fazer no combate ao feminicídio, quer seja no espectro da educação, do espectro comportamental e também no espectro penal, legal, para coibir a agressão que é continuada e crescente em nosso país.
Deputada, uma outra coisa que a senhora citou, uma coisa muito importante, é a questão do racismo. A senhora vem de um estado que tem uma luta muito forte nessa questão, né, principalmente do combate ao racismo estrutural. Mas volta e meia, quem está aqui nas redes sociais, quem vê televisão, acaba se deparando com problemas, com situações, parece que não acaba, né, deputado? O que se pode fazer ainda hoje aqui no parlamento para diminuir, para acabar com essa chaga? Olha, nós vamos lançar uma campanha, quer seja no feminicídio e direito das mulheres, quer seja no racismo, que é o cumpra-se. Cumpra-se. Na verdade, não é possível, não é, que uma turista chegue na Bahia, agrida uma trabalhadora, não é, num show, não é, a desdém e ofenda de maneira absurda e depois chegue na delegacia e ainda exija um delegado branco. E isso o delegado imediatamente a manteve em prisão, mas o judiciário a liberou, não é, como injúria racial e não como crime de racismo, que é inafiançável, já por decisão desta Câmara dos Deputados. Então é preciso cumprir-se a lei. Nós vamos ter que fazer um trabalho educativo e um trabalho de exigibilidade do cumprimento das regras que já foram aprovadas, para não vermos, não é, infelizmente, às vezes atitudes lenientes ou mesmo, né, atitudes compassivas diante do crime acontecerem aos olhos do povo brasileiro. Então, não seremos, né, lenientes, nem seremos lentos, seremos ativos no cumpra-se a lei, quer seja a Lei Maria da Penha, que tem uma série de itens fundamentais que, se fossem cumpridos, talvez a nossa estatística fosse outra no Brasil. Assim como as leis de combate ao racismo que já foram aprovadas aqui nessa casa. E vamos também aprimorar a legislação, né, fomentar debates que acabem reverberando em matérias legislativas a serem discutidas por essa e por outras comissões. Tá certo, deputada. E para finalizar, quais serão os próximos passos da comissão, deputada? É preciso que sejam eleitos os membros da mesa, né? E quando que isso vai acontecer? Bom, já há uma convocação para a reunião no dia 11, só que 11, né, o Brasil já estará em ritmo de carnaval, mas eu estarei aqui para abrir a reunião e esperar agora que os partidos, estimulados já pela eleição da presidência neste acordo interpartidário, né, os partidos façam as indicações dos seus membros e que nesta comissão possa reinar debates civilizados, debates tranquilos, onde o argumento seja a grande arma, não é? Porque é exatamente com a arma do argumento que nós podemos transformar a realidade do nosso país. É dessa direção que eu pretendo trabalhar e quem me conhece já no meu 6º mandato sabem que com democracia, mas também com muita firmeza para fazer essa comissão cumprir o seu desiderato, a sua tarefa, que é lutar para diminuir as desigualdades sociais e garantir os direitos humanos para todos. Tá certo. Muito obrigada, deputada, por sua participação aqui ao vivo com a gente, aqui no YouTube da Câmara dos Deputados e na TV Câmara. E eu vou aproveitar, Yasmin, e chamar aqui também para conversar um pouquinho com a gente o ex-presidente aqui da comissão, o deputado Raymond, que é do PT do Rio de Janeiro. Deputado, obrigada por sua participação aqui com a gente. Deputado, eu vi que o senhor fez uma despedida emocionada aqui da comissão. O que isso significa para o senhor? O que significou o ano passado estar à frente de uma comissão como essa? Eu considero que a Comissão de Direitos Humanos é uma das comissões mais importantes aqui da Câmara dos Deputados, porque ela, na verdade, se transforma num guarda-chuva, onde todas as demandas da sociedade estão. Nós aqui na Comissão de Direitos Humanos, em 2025, é claro que foi um grande desafio, porque dentro do parlamento, dentro do colegiado dessa comissão, aparecem as tendências mais diversas, aparecem parlamentares que pensam distintamente, e isto é salutar até o momento em que a gente consegue achar um consenso possível. E, assim, a minha emoção de ter trabalhado à frente dessa comissão em 2025 é porque esta é uma pauta de minha vida. Nós temos que compreender que quando nós lutamos por uma sociedade menos desigual, quando nós lutamos por uma sociedade, por um Brasil que seja verdadeiramente responsável com os seus, responsável com os brasileiros, responsável com as pessoas, os direitos humanos têm que ser a pauta.
Então, assim, 2025 os desafios foram grandes, foram enormes, para além dos desafios internos na comissão, por conta das disparidades de pensamento e de ideologias. Também externamente nós tivemos questões muito sérias, como, por exemplo, a chacina do Complexo da Penha e do Alemão, que esta comissão acompanhou para e passo, esteve lá junto com as famílias, esteve lá junto aos corpos, esteve no IML fazendo a liberação dos corpos. Eu, pessoalmente, estive na liberação de todos os corpos no IML do Rio de Janeiro. Então, esse compromisso é um compromisso de vida. Então, assim, chegando ao final desse trabalho, ao final deste ano de trabalho à frente da comissão, a minha despedida, ela é emocionada porque ela é de gratidão. Os desafios, parte deles foram superados, mas o que a gente apontou foi aquilo que no início do ano, num seminário que nós fizemos, envolvendo mais de 300 pessoas de diversas regiões do país, de todas as regiões do país, nós elaboramos um plano. Esse plano era discutir comunidades quilombolas, esse plano era discutir os direitos das comunidades LGBTQIAPN+. Esse seminário, ele discutiu também a perspectiva de nós entendermos o direito de crianças e adolescentes, seja no ambiente virtual ou no ambiente real. Nós discutimos nesse fórum, no início do ano, que deveríamos nos debater sobre a questão da violência contra as mulheres, o combate ao racismo, ao feminicismo, ao machismo. Então, a gente celebrou agora, né, nessa entrega, nessa passagem de bastão para essa deputada queridíssima, que eu sei que vai conduzir a comissão com muito esmero e com muita qualidade, que é a deputada Alice Portugal. Nós o que fizemos foi, na verdade, só mesmo passar uma tarefa que a gente vinha concluindo e que ainda está por concluir, porque direitos humanos não é uma tarefa que a gente conclui e vai embora para casa. Ela acompanha a gente e ela é uma tarefa permanente. Tá certo. Muito obrigada, deputado, por sua participação aqui ao vivo com a gente. E Yasmin, eu vou continuar aqui no Corredor das Comissões, trazendo mais entrevistas com os novos presidentes eleitos. Eu sei que você vai continuar por aí, trazendo entrevista com os presidentes eleitos e até com quem está passando o bastão, como o deputado Raymond. Muito obrigada, Tânia. A princípio, daqui a pouco você volta. E lá da Comissão de Direitos Humanos, que a gente viu aí essa passagem saindo do deputado Raymond e indo para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a gente vai direto lá para a Comissão de Defesa do Consumidor, que acabou de eleger o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco. Então, vamos ouvir o presidente eleito neste momento. Mas nesse primeiro semestre tem muita tarefa antes de começar o aperto do ano eleitoral no segundo semestre. Então, vamos ver se a gente acelera a pauta para conseguir dar conta de fazer um Brasil mais justo e melhor a cada dia. Amém. Obrigado. Vamos encerrar. Alguém mais aqui quer dar uma palavrinha? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde especial ao nosso presidente, Clodoaldo Magalhães, que assume essa comissão de defesa do consumidor dessa casa, né? Uma comissão que eu particularmente considero uma das mais importantes dessa casa, porque todos nós somos consumidores e cada decisão aqui tomada, ela influencia no nosso dia a dia, né? E chega muito a essa casa também a responsabilidade de tratar dos hipervulneráveis do nosso país. Eu estou falando das pessoas idosas, eu estou falando aqui das pessoas das famílias que estão endividadas no nosso país, e nós temos aí que tratar, sim, dessa questão do endividamento que envolve as grandes instituições financeiras do nosso país, o assédio ao crédito do nosso país, que é muito grande, né? Nós temos esse desafio dos planos de saúde no Brasil, que tem que ser uma pauta constante dessa comissão, né? E quando o senhor fala, por exemplo, da questão de tecnologia, é muito importante que essa comissão se debruce em alguns temas de que nós temos aí, embora vivendo num país em que cada vez mais avança no campo tecnológico, mas nós temos muitas pessoas ainda com dificuldades desse acesso. Então, nós estamos vendo lá no estado de São Paulo, por exemplo, uma discussão de se ter um cardápio totalmente QR Code, né, coisa que grande parte da população não consegue acessar,
né? E que nós precisamos aqui entender que muitas vezes nós temos mais de um Brasil em termos de realidade geográfica que nós temos, de acesso à tecnologia, né? E isso tem que ser levado em conta nessa comissão. Mas o momento é de desejar que a gente tenha um ano de muito sucesso, conseguindo fazer com que a nossa pauta ande, né? Ultrapassando aí todos os gargalos que tentam fazer de obstrução nessa comissão para que ela não funcione, para que a gente consiga entregar aquilo que a sociedade espera de nós, né? Um resultado positivo que melhore a vida das pessoas, né? E que a gente consiga contribuir positivamente com a economia do nosso país também, fazendo com que haja esse equilíbrio entre consumidor e fornecedor, que é a nossa meta, nunca perdendo de vista que essa comissão ela é de defesa do consumidor e nunca o contrário. Então, é com esse objetivo que nós estamos aqui, que a grande maioria dos colegas assim está, e que nós esperamos, Clodoaldo, que a sua gestão seja de muito êxito, de muitas entregas para o nosso país. Parabéns. Obrigado, deputada, pelas palavras generosas. Queria facultar a palavra mais. Então, a gente ouviu aí o deputado Clodoaldo Magalhães, que está ali passando a palavra para os demais membros da Comissão de Defesa do Consumidor. E a gente vai seguir acompanhando ele, que foi eleito, e outra deputada também foi eleita, só que numa outra comissão, lá na Comissão de Cultura. A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, que está neste momento falando lá na comissão, foi eleita a presidente da Comissão de Cultura. Vamos ouvir o que ela está dizendo. Porque não há política nacional de cultura forte, sem escuta, sem diálogo e sem participação efetiva da sociedade civil. Então, quero seguir trabalhando para consolidar políticas públicas estruturantes com orçamento, planejamento e participação social com respeito à diversidade cultural brasileira. Defender a cultura é defender a democracia e o direito de todas e todos de produzir, acessar e viver a nossa cultura. Viva a cultura brasileira, vamos juntas e juntos. Muito obrigada. E eu declaro encerrada essa presente sessão. Muito obrigada. Então tá aí a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, encerrando a Comissão de Cultura. Daqui a pouco a nossa colega Tânia Paula, que está lá no corredor das comissões, deve trazer a deputada para conversar com a gente, falar das expectativas para esse ano à frente da Comissão de Cultura. E além da Comissão de Cultura, também hoje pela manhã, o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, ele foi eleito novo presidente da Comissão de Saúde. Já a deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, foi eleita a presidente da Comissão de Turismo. Claro que a nossa equipe também acompanhou essas eleições e conversou com os dois. Vamos ouvir. Criar condições essenciais para o bem-estar da nossa gente. Então, a Comissão de Saúde terá essa grande missão aqui. Um ano eleitoral, mas eu digo sempre, nunca dê tarefa para desocupado, né? A gente vai estar aqui muito ocupado em fazer grandes debates, né? Como falei já, da saúde preventiva no Brasil. Mostrando, sim, que é possível crescer com responsabilidade, valorizando as entidades regionais e gerando oportunidades sustentáveis. E essa comissão será um espaço de convergência, de resultados, sendo pontes e não muro. E eu acredito profundamente que o turismo é a porta aberta do Brasil para o mundo. Uma vitrine que mostra quem nós somos de verdade e para onde nós queremos ir. E será essa nossa meta de também melhorar a imagem do Brasil perante o mundo. Ouvimos aí a deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, que foi eleita a presidente da Comissão de Turismo, e antes dela falou o deputado Giovanni Cherini,
Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, que foi eleito o presidente da Comissão de Saúde. Então, você que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara, YouTube, continua aqui com a gente, porque temos aí uma série de informações sobre essas 30 comissões. Algumas já elegeram os seus presidentes, outras ainda estão em processo de eleição. E, inclusive, a gente vai voltar aqui na câmera 1, porque a Tânia já está lá conversando com o presidente eleito, agora há pouco, da comissão, vamos lá, na Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Clodoaldo Magalhães. É isso, né, Tânia? Está aí com você o presidente eleito. Conta pra gente. Exatamente, Yasmin. Estou com o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, eleito presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. E, deputado, essa é uma comissão que tem muito trabalho aqui na Câmara, não é isso? Muito desafio. Quais são as prioridades para esse ano, deputado? Olha, a gente tem aí um ano que no primeiro semestre a gente vai precisar avançar nas pautas, porque é um ano que no segundo semestre temos eleição, então vamos aqui avançar com a pauta dos colegas, né? Tratar de temas importantes como os planos de saúde, que no Brasil estão aí numa relação de consumo muito difícil, né? A gente tem acompanhado essa discussão e é prioridade da casa a gente avançar, né, no plenário das comissões, em especial Comissão de Defesa do Consumidor. É fundamental a gente trazer para cá a questão dos PROCONs, dos idosos como consumidores, das fraudes eletrônicas. Então, são temas que a gente precisa priorizar e precisa levar para a sociedade brasileira, né, com altivez aquilo que é mais importante para ser debatido, discutido e avançar para o plenário do Congresso Nacional, tanto da Câmara como avançar para lá, para a Casa Alta. Agora, deputado, essa questão das fraudes, a gente acompanha aqui as comissões. Ano passado foi um assunto que foi muito tratado aqui, inclusive essas fraudes dos idosos, né, que os idosos estão sofrendo. O que a Câmara, explica para as pessoas que estão nos assistindo, o que a Câmara pode fazer para ajudar nessa questão, deputado? Porque a gente acha que é só uma questão policial ali, né? Mas o que a Câmara pode fazer? Olha, a Câmara tem, no seio da Comissão de Defesa do Consumidor, o palco de trazer realmente os maiores especialistas e produzir não só meios de ajudar o Executivo a colocar a legislação que já existe em vigor para funcionar e fazer com que a gente tenha mais rigidez na penalidade, ao mesmo tempo na fiscalização, para que isso não aconteça, como fortalecendo também o sistema de inteligência para combater essas fraudes. Outra questão, deputado, que a gente viu muito ano passado aqui foi a questão das passagens aéreas. Tanto dos voos quanto das passagens aéreas. Muita reclamação, não é isso, deputado? Exato. A gente tem aí uma flutuação muito grande dos preços das passagens aéreas. São preços absurdos quando você vai comprar com uma proximidade da data dos voos. Então, é preciso que a gente tenha também uma série de regras de controle, e é aqui no seio dessa comissão que a gente vai trazer as melhores ideias, os melhores projetos, a pensar aqueles que estão com um texto melhor, para que a gente faça chegar no plenário da Câmara textos bons e que possam realmente melhorar, né, não só o custo dessas passagens, como também a qualidade dos serviços aeroportuários. Tá certo. Deputado, eu queria, na verdade, agora perguntar para o senhor quais serão os próximos passos aqui da comissão. O que será feito? Olha, a gente deve ter aí uma próxima reunião no plenário, 5 aqui, das comissões, para que a gente discuta junto com os colegas os temas prioritários para os mandatos, para a visão deles, que são especialistas, né? Normalmente são deputados que estão aqui nessas comissões como membro, muitas vezes 3, 4 anos seguidos. Então vamos discutir tudo isso, né? Priorizar também o código de procedimentos aqui da nossa comissão, que é importante para que a gente tenha as coisas fluindo com harmonia no seio da comissão, de uma das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados. Tá certo. Muito obrigada, deputado, por sua participação aqui ao vivo com a gente no YouTube da Câmara dos Deputados e na TV Câmara. Deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, novo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Obrigada, deputado. E, Yasmin, eu vou aproveitar aqui, porque aqui do lado da nossa comissão, foi eleita a nova presidente da Comissão de Cultura
cultura da casa. E ela já está por aqui, inclusive eu estou com a presidente eleita, a deputada Carol D'Artora, e a presidente do ano passado, deputada Denise Pessoa, ambas do PT. Vamos por aqui, por favor. Fica aqui do meu lado também, deputada. Aqui desse lado aqui, para a gente conversar também. Eu vou começar aqui conversando com a deputada Carol D'Artora, perguntando, deputada, quais serão as prioridades para esse ano, um ano mais curto, né? A prioridade esse ano é a consolidação da Política Nacional de Cultura. Então, a gente tem esse desafio de territorializar cada vez mais as políticas que estruturam a cultura no nosso país, que fomentam e valorizam trabalhadoras e trabalhadores da cultura, que infelizmente a gente sabe que a cultura popular no nosso país ainda não tem a valorização suficiente. Então, a gente sabe que a nossa presidenta anterior, presidenta Denise Pessoa, fez um trabalho excelente com as leis Aldir Blanc, com a consolidação das carreiras dos trabalhadores do Ministério da Cultura, mas a gente tem muito mais por avançar e é com toda a força que eu já sei que já está presente nessa comissão que a gente pretende continuar trabalhando. Então, eu sou uma professora e vejo uma interface muito forte entre educação e cultura, uma interface que tem o potencial de promover desenvolvimento humano para o nosso país. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, deputada, eu vou pedir para a senhora explicar um pouco para quem está nos assistindo o que é esse Plano Nacional de Cultura, que realmente foi muito debatido aqui ano passado, a gente mostrou algumas discussões e a senhora pretende continuar esse debate, né? Esse plano é um plano que visa estruturar a cultura como política pública. Então, a gente precisa enraizar dentro de prefeituras, dentro dos municípios, estruturar secretarias de cultura. Nem todo município, por incrível que pareça, nem todo município do Brasil tem uma secretaria de cultura no seu município. Isso inviabiliza a política, isso dificulta a chegada de recursos que vão diretamente para a cultura, para a valorização da cultura. Então, o plano ele tem esse objetivo: territorializar, enraizar, aprofundar a política pública da cultura. E, deputada, quais serão os próximos passos da comissão agora? Os próximos passos são muito trabalho e olhar, né, para os técnicos, olhar para a diversidade cultural brasileira e trabalhar em parceria junto com o Ministério da Cultura. Então, esses são os nossos próximos passos. Muito obrigada, deputada, por sua participação aqui. Inclusive, nós também estamos na Rádio Câmara. Eles também estão nos ouvindo nesse momento e eu vou passar aqui para a deputada. Cara, a deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, que foi presidente da Comissão de Cultura em 2025. Deputada, qual o balanço que a senhora faz desse trabalho no ano passado? Bom, acho que foi um ano de muito trabalho, né? Afinal, a gente ainda está no processo de reconstrução da cultura do nosso país. O Ministério da Cultura foi retomado, então são muitas políticas, né, que a gente voltou a trazer. Mas dizer que a Aldir Blanc garantiu, a aprovação da Aldir Blanc garantiu recurso para todos os municípios e estados brasileiros, né? Isso é garantir que realmente a cultura seja valorizada de fato, né? Porque no discurso é fácil, mas sem recurso fica muito difícil. Além disso, a gente debateu a inteligência artificial, né? Ainda não foi aprovada, né, a regulamentação da inteligência artificial, que também trata da questão dos direitos autorais, né, os direitos conexos, que também é um debate extremamente importante no mundo atual, né, de como a gente garantir a nossa cultura, a originalidade. Uma das maiores riquezas é a diversidade cultural brasileira e pode ser engolida pela inteligência artificial. Então, a gente precisa regulamentar para, de fato, né, que haja a valorização. Além disso, a gente também discutiu a questão da Lei Rouanet, né, e como fazer com que mais estados consigam estarem atendidas pela Lei Rouanet. A gente sabe que existe uma concentração ainda muito grande na região sudeste, né, e a gente sabe que existe cultura no Brasil todo. A nossa região sul, né, que eu digo a nossa porque a Carol também é do Paraná, é uma região que também tem muita cultura, mas também é desproporcional o atendimento da Lei Rouanet. Então, a gente precisa democratizar toda a questão da Lei Rouanet. Deputada, como a Câmara dos Deputados pode ajudar nessa questão? Porque a gente viu que ano passado foram feitas discussões a respeito disso, né? Produtores culturais reclamando ainda desse tipo de concentração. Como é que a Câmara pode ajudar nisso? A gente já conseguiu, né, debater aqui na comissão uma legislação que fala, né, de cotas, né, e de aumentar essa diversidade cultural, inclusive também privilegiando periferia, a cultura periférica. Porque às vezes, mesmo a cultura chegando nos grandes centros urbanos, vamos falar em São Paulo, ela não chega na periferia
periferia de São Paulo, né? Então a gente precisa olhar o todo, né? E claro que as empresas têm autonomia para definir aonde vão investir o seu recurso, a sua marca, mas a gente precisa cada vez mais fazer com que, assim como teve um modelo da Rouanet do Rio Grande do Sul, da reconstrução, teve uma Rouanet específica. A gente pode ter uma Rouanet específica para a cultura periférica, né? Então são várias formas que a gente vai poder, né, debater. E também aproveitar e dizer que a gente também conseguiu avançar no Desenrola da Cultura, né? A gente sabe que o Desenrola, aquele programa, né, para acertar as contas, né, das entidades, a gente sabe que muitas associações culturais acabam ficando presas na burocracia, não dando conta das suas prestações de contas, que às vezes é muito, até antes do marco regulatório, né, que a gente já aprovou, de fomento, que agora simplificou a questão dos convênios com as associações culturais, institutos, a gente tinha muita dificuldade. Às vezes uma associação de periferia, né, não tem toda essa, né, um escritório de contabilidade, né, não tem todo esse conhecimento, ficava enrolada. Então agora a gente aprovou o Desenrola da Cultura, que vai possibilitar, claro que ainda tem que tramitar, mas na Comissão de Cultura a gente fez esse debate e a gente sabe que vai ser uma medida que vai auxiliar a cada vez mais a cultura ser essa cultura profunda, né, brasileira, que muitas vezes é invisibilizada. Muito obrigada, deputada, por sua participação aqui com a gente. E eu volto com você, Yasmin. Obrigada a vocês três, deputada federal eleita, presidente, a antiga presidente, deputada federal Carol D'Artora e também a deputada federal Denise Pessoa, estão ali perguntando se já saíram do ar. Saíram do ar, estão liberadas e a gente vai direto, saindo da Comissão de Cultura, vamos direto lá para a Comissão de Administração e Serviço Público, que nesse momento quem está falando é o deputado Pastor Sargento Isidório, que é o antigo presidente, está ali conduzindo essa eleição para o novo presidente da Comissão de Administração e Serviço Público. Então vamos ouvir o que o presidente, que ainda está em exercício até o próximo ser eleito, vamos ouvir o que o deputado Pastor Sargento Isidório está dizendo. Do vosso laio, do vosso time lá, que eu não sei que time é, se é demoníaco ou não, tenta dizer, em um momento desse, em um tempo desse, que evangélicos e cristãos não deviam votar. Vossa Senhoria devia lembrar do nazismo. Foi bem com essas pregações que começou o nazismo, que se matou muita gente. Eu até sei que existe alguém cristão que pode momentaneamente cometer equívocos, mas o voto é sagrado, principalmente aqui no Brasil, para todos. Ou não se lembra que até outro dia pretendiam proibir mulheres de votar? Então, Vossa Senhoria Peninha devia querer que o país avançasse, não pensar em tempos nebulosos, chegando ao ponto de desrespeitar os cristãos da nossa nação, independente de placa de igreja, dizendo que eles não deveriam votar. Então eu quero deixar bem claro que Vossa Senhoria, se estiver passando por algum problema psiquiátrico, procure seu psiquiatra para controlar seu medicamento, seu Rivotril, seu Ampiquetril, e não torne a dizer que os evangélicos, que os crentes, que os cristãos deveriam estar nos pastos, deveriam estar pastando. Eu não sei se devo ofender nenhum jegue, nenhuma égua, nem nenhum cavalo, lhe chamando de quadrúpede. Mas quem tem de estar pastando são animais quadrúpedes, que eu sequer quero lhe comparar por conta, enquanto o senhor não pedir perdão pela sua fala infeliz, sequer eu quero lhe comparar a um desses animais, sob pena de ser punido pelo IBAMA, pela organização que protege os animais, porque eu duvido que um animal fosse fazer um raciocínio igual de Vossa Senhoria, chamar cristãos, evangélicos ou crentes de animais que deviam estar pastando, e chamar de retrógrados, chamar de reacionários. Então, tais apelidos não pode caber numa instituição toda. Então, se o senhor conhece alguém que cá
no meio evangélico, de crente ou de cristão, cometeu equívocos, ainda tem a questão do direito de consciência. É um direito. O que eu não concordo a nível de religião nenhuma é com a mentira, é com fake news. Isso é que eu não concordo. É com fazer política mentindo, detratando pessoas. Mas, mesmo assim, lamentavelmente, é um direito de todos a expressarem os seus pensamentos. Crentes e evangélicos e católicos e matriz africana, quando vota, não pode ser tratado por causa de quem votou, de boi, de gado, nem de jegue, nem de cavalo. Então, repito a vossa senhoria que as pessoas que votam na direita ou na esquerda, e que eu não sou nem uma coisa nem outra, eu sigo Jesus. Então, o eleitor da direita não é gado, não é boi. O eleitor da esquerda não é jegue, nem é cavalo. A Bíblia, que eu faço questão de andar com ela, ela diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quando eu trato um eleitor de direita como boi ou como gado, ou um eleitor de esquerda como jegue ou como cavalo, eu estou ofendendo a própria imagem e a santidade de Deus. Então, ao senhor Eduardo Bruno, conhecido como Peninha Bueno, senhor Eduardo Bruno, conhecido como Peninha, eu lhe solicito que o senhor procure ver uma maneira de refazer a fala de vossa senhoria. Eu respeito o que o senhor fala, mas não concordo. Evangélicos, crentes, cristãos, católicos e as demais religiões, membros de outras religiões, precisam serem respeitados. A gente está ouvindo o deputado Pastor Sargento Isidório, que é o presidente da Comissão de Administração e Serviço Público, que neste momento está ali fazendo um momento de fala e depois vai convocar a eleição para o próximo presidente que vai assumir no lugar dele. E da Comissão de Administração e Serviço Público, a gente vai lá para a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, que também abriu a reunião para a eleição do próximo presidente. Nesse momento, quem fala é o deputado Chico Alencar. Então, vamos ouvir o que ele diz. Vice-liderança, queremos ajudar a servir sob a direção da nossa presidenta, que será eleita daqui a pouco, Juliana. Vamos em frente, um feliz 2026 de muitas conquistas, lutas, e que as dores inevitáveis não atrapalhem as nossas alegrias. Obrigado. Obrigada, deputado Chico. Eu peço que os deputados registrem o seu voto no Infoleg, aqueles assessores e assessoras que estão aí nos ajudarem a acionar os parlamentares para que eles possam votar agora na eleição. A nossa assessoria que também ajudar ligando nos gabinetes. Nós conseguimos o quórum e agora precisamos avançar na votação. Bem, enquanto a gente avança também aqui nas votações, eu quero dizer da alegria que tive ao longo desse ano de também presidir essa comissão tão importante, uma comissão que liderou debates centrais na COP. Nós sediamos no Brasil a Conferência do Clima e a nossa comissão foi protagonista de várias discussões e atividades. Construções com o governo, com a sociedade civil organizada, amplificando vozes de todos os biomas. Foi muito importante levar para a COP da Amazônia o protagonismo do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, e fazer também os povos e comunidades tradicionais serem ouvidos num espaço tão importante como de uma conferência climática, né? Nós queremos ainda mais, sem dúvida nenhuma, queremos acordos mais palpáveis, queremos transição energética justa com desenvolvimento social, sem deixar ninguém para trás. Que essas políticas encaminhadas nas NDCs possam, de fato, se materializar na vida da periferia e de quem realmente mais precisa. Então, esse ano também foi marcado pela COP30, nós não podemos esquecer. Seguimos aqui, então, na nossa votação.
Então a gente ouviu a deputada Dandara passando ali, trazendo detalhes do PT de Minas Gerais, que é a presidente ainda da Comissão de Povos Originários, na verdade, na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. Ela que vai passar a condução muito possivelmente para a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Lembrando que essas comissões vão ficar sob o comando dos mesmos partidos que estavam já ocupando a presidência das comissões no ano passado. Esse foi um acordo feito entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, com os líderes partidários. Então, esses partidos indicaram os nomes e, como precisa ser feita ali uma eleição, abre-se a eleição para que esses nomes sejam ali votados e escolhidos, mas a indicação é da deputada Juliana Cardoso, que deve presidir aí nos próximos minutos. A gente deve ter o nome dela efetivamente como a nova presidente da Comissão da Amazônia, dos Povos Originários e Tradicionais. E o deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, ele foi eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Já na Comissão de Agricultura, essa será uma comissão presidida pelo deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná. Acompanhe. Não existe desenvolvimento social sem um desenvolvimento econômico eficiente. Então, nós temos um grande desafio pela frente de dar encaminhamento, projetos de leis importantes, em acompanhar esse momento do país, da neoindustrialização, da agroindústria, da economia verde, da economia digital, que hoje precisa estar andando colada aqui com a economia tradicional. Nós vamos juntos realizar um excelente trabalho por este setor de grande importância para o nosso país. Um segmento que literalmente sustenta as bases estruturais do nosso país. Vamos trabalhar junto e pode contar comigo, e eu gostaria de contar com todos, senhoras e os senhores deputados. Tá aí, a gente ouviu o deputado federal Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, que vai ser o presidente da Comissão de Agricultura. E antes dele falou o deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, que será o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Já o deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, ele foi eleito presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O parlamentar conversou com a nossa equipe sobre os desafios à frente dessa comissão. Vamos acompanhar. O respeito aos direitos das pessoas com deficiência, ou seja, que toda a legislação já aprovada pelo Congresso Nacional seja efetivamente cumprida pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelas entidades privadas, pelas empresas privadas. Por outro lado, avançar nos direitos, na evolução, na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, o que pode ser ampliado no sentido de tornar o Brasil um país mais justo. Olha, até agora já foram eleitos mais ou menos uns 20 presidentes de comissões, contando já as eleições de agora de tarde. Comissões essas que são as comissões permanentes aqui da Câmara dos Deputados. As primeiras instalações aconteceram ontem e o repórter Dourivan Lima traz os detalhes de 3 comissões: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Comissão de Trabalho e também a Comissão de Viação e Transportes. Vamos ver na reportagem. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado elegeu como novo presidente o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco. O deputado afirmou que a segurança será uma das pautas prioritárias para a Câmara em 2026. A pauta segurança pública será enfrentada pela Câmara Federal, sim, este ano com mais força ainda e mais vigor. É o grande clamor do povo brasileiro. Segurança pública em todo lugar, em todo estado, em todo município. O mais importante agora é
sentar, ver o que tem feito nessa casa. Tem muito trabalho nessa casa. E em cima desse trabalho que já está feito, a gente priorizar já algumas entregas de imediato. O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, foi eleito presidente da Comissão de Trabalho. Ele disse que é importante manter o diálogo entre patrões e empregados para continuar reduzindo as taxas de desemprego. Nós não podemos perder esse vento a favor. Então, diálogo sempre, para manter o crescimento do Brasil e manter a geração de emprego. Não podemos perder a marca que nós temos hoje. Nós hoje temos uma prioridade importante, a questão do 6x1 é fundamental, ela já está relatada, é um projeto de lei que é importante para o Brasil. Já tem seu relatório, nós vamos agora ativar para que seja votado na comissão para depois remeter para o plenário. Eleito presidente da Comissão de Viação e Transporte, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse que vai dar prioridade aos projetos que tenham maior consenso e sejam mais viáveis economicamente. O importante é fazermos um debate para encontrarmos o caminho possível diante dos recursos orçamentários e financeiros e que haja concordância na sua viabilidade econômica também. Não adianta a gente pensar grande, não ter recurso ou não ter como implementar a execução dessa política pública nesses transportes. E a gente vai voltar lá para o corredor das comissões para conversar com a Tânia Paula, que está ali, ó, na correria de reunião de comissões. Tânia, o que você traz já de novidade para a gente? Estou vendo a deputada vindo aí próxima de você. Explique para a gente quem está ao seu lado e em qual comissão você está. Boa tarde. Boa tarde, Yasmin. A gente está aqui na Comissão de Administração e Serviço Público. E eu estou aqui com a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que acaba de ser eleita presidente dessa comissão. Deputada, parabéns pela eleição. Ontem a gente entrevistou a senhora, que é vice-presidente, que também foi eleita vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa e Combate ao Crime Organizado. E, deputada, quais serão as prioridades para a Comissão de Administração Pública? A prioridade maior é a administração pública e aprovar projetos com relação ao melhor para o nosso país. Eu, como servidora pública, sou delegada de polícia, como servidora pública, aqui é a comissão do servidor público e administração pública. É isso que nós vamos fazer, pautar, trazer projetos importantes para que a gente possa fazer um país melhor. Deputada, a gente sabe que o Brasil tem uma máquina pública bastante grande, é um país muito extenso e tem muitos desafios por aí. A senhora consegue apontar quais seriam os principais desafios hoje nessa questão? O desafio é que nós temos uma máquina extremamente inchada, a verdade é essa. Nós precisamos desinchar essa máquina. Muitas vezes, né, há uma dependência total da máquina pública. Então, é importante a administração pública, e é público, ou seja, está ali para atender, fazer entregas ao público, a entrega pública, ou seja, nós precisamos também, ao mesmo tempo, desinchar, fazer com que essas pessoas não dependam tanto da máquina pública. A senhora diz as pessoas dos brasileiros. Os brasileiros, com certeza. Deputada, quais serão os próximos passos? Vão ser eleitos os outros membros da mesa aqui da comissão? Quais serão os próximos passos da comissão? Sim, agora são os vice-presidentes, né? Eu imagino que na próxima reunião nós vamos eleger os vice-presidentes, que os nomes ainda estão sendo reportados, mas ainda não foram definidos. Muito obrigada, deputada, por sua participação aqui ao vivo. Nós estamos ao vivo na TV Câmara, no YouTube da Câmara dos Deputados e também na Rádio Câmara. E eu vou aproveitar, Yasmin, que está aqui do meu lado, também o presidente da Comissão de Administração Pública do ano anterior, deputado Sargento Isidório, não é isso, deputado? Deputado, qual o balanço que o senhor faz desse último ano aqui à frente da comissão? Olha, eu penso que, por ser uma comissão, inclusive, importante, de administração e serviços públicos, junto com todos os meus pares, as deputadas e deputados, fizemos um trabalho acelerado. Foram muitos projetos pautados, trazidos para votação em várias áreas. Atendemos todo o pessoal, as organizações, os segmentos de tanto patronais como o pessoal do funcionalismo veio trazendo suas demandas, foram atendidos, foi conversado e foi tudo articulado e aprovamos uma série grande de projetos. E acredito que vai continuar, porque assume a delegada Ione, as mulheres
têm mais sensibilidade, as mulheres são mais comedidas, as mulheres têm mais paciência e são velozes quando querem fazer o bem. Então eu acredito que vai continuar prosperando essa comissão. Lutei e fiz questão de chamar a atenção para a necessidade da escala 5x2 imediatamente, sem corte de salário, tá certo? Acabando com a escala escravocrata. Aproveitei o espaço para denunciar e apresentei o projeto que garante também para as demais mulheres o mesmo direito da mulher funcionária pública, da licença maternidade, para acabar com essa injustiça absurda de 2 tipos de mulheres e 2 tipos de criança nessa nação. Porque se uma mulher tem direito a 6 meses de licença maternidade, a outra mulher não tem porquê. Não é para cuidar da criança. Então, a criança de uma mãe que é terceirizada, que é CLT, ela é inferior a uma criança nascida de uma funcionária pública. Então, são aberrações nesta nação que precisa ser imediatamente corrigida. Uma nação que fala de igualdade social, de direitos humanos, de inclusão social, com 2 tipos de mulheres e 2 tipos de criança. Então, o direito que já tem a funcionária pública, apenas a gente está pedindo que seja estendido para as demais mulheres. Obrigada, deputado. Então, muito curta, né, deputada? Esse ano, com esse calendário eleitoral apertado, verdade. Muitas demandas. É isso aí, muitas demandas, e se Deus quiser e Ele quer, nós vamos fazer grandes coisas aqui. E agora a gente vai voltar com você, Yasmin, que eu vou dar uma volta aqui no corredor das comissões e logo, logo trago mais presidentes eleitos. Eu sei que você fará isso, minha amiga. Obrigada, agradeça aos 2 presidentes aí, a eleita e o que passa o bastão. Volta daqui a pouco, é só chamar que você tem passe livre. E olha, também ontem à tarde foram eleitos os presidentes das comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Ciência, Tecnologia e Inovação e também de Minas e Energia. O repórter Santiago Delap destaca quem são esses deputados escolhidos. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara elegeu o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, como presidente do colegiado. Em seu discurso, o deputado, que é administrador, cientista político e escritor, avaliou que o Brasil perdeu importância no cenário internacional e afirmou que a comissão terá como prioridades o enfrentamento ao crime organizado transnacional e o fortalecimento da segurança das fronteiras. Assumo essa função em um momento crítico para o Brasil. Nosso país vive um processo evidente de perda de relevância estratégica no cenário internacional, não por falta de recursos, território ou capacidade, mas pelo abandono dos seus interesses nacionais permanentes. À frente da CREDEM, essa comissão terá como prioridade o enfrentamento do crime organizado transnacional, o fortalecimento do controle migratório e a segurança das fronteiras terrestres, fluviais e aéreas. O Estado brasileiro precisa recuperar presença, coordenação e capacidade de dissuasão. Já a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara escolheu o deputado Átila Lira, do Progressistas do Piauí, para presidir o colegiado. Átila Lira, que é advogado, empresário e cumpre o primeiro mandato como deputado federal, afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho feito pela comissão, que, entre outras atribuições, analisa propostas sobre tecnologia da informação, automação e informática. Agradecer os parlamentares que participaram dessa eleição, agradecer a confiança do meu partido, nosso líder Luizinho, nossa bancada do Progressistas, agradecer ao nosso presidente Ricardo Barros, que fez um brilhante trabalho, trouxe o brilho novamente para essa comissão, fazendo projetos importantes avançar, e eu espero, em conjunto, dar continuidade de braços dados com nossos colegas parlamentares, membros dessa comissão. Para a Comissão de Minas e Energia, foi eleito por unanimidade o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que foi membro do colegiado em todos os 3 mandatos consecutivos que exerceu como deputado federal na Casa, tendo sido vice-presidente nos anos de 2017 e 2021. Joaquim Passarinho foi relator do projeto de lei que aumentou as exigências de segurança das barragens por parte das mineradoras. Ao tomar posse na presidência da comissão, o deputado disse que irá buscar promover a interlocução entre os diferentes atores do setor energético. Nós temos problemas sérios em todos os setores. Acho que nós precisamos... Essa comissão pode ser um ponto de referência da interlocução
Os setores, às vezes, brigam muito entre si, dentro da mesma área. Parece que um quer matar o outro. E nós podemos viver em tranquilidade e harmonia, desde que a gente saiba sentar na mesa. E o novo presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência e Família, o deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, ele tomou posse hoje no início da tarde e conversou com a nossa equipe. Ele falou das prioridades do colegiado neste ano. O deputado, inclusive, disse que o foco deve ser em medidas de combate ao crime virtual, principalmente contra crianças e adolescentes. Hoje a gente vê uma questão muito grave relacionada com os desafios, né, criminosos que acontecem na internet, onde muitas vezes crianças e adolescentes são vítimas de sucessivas chantagens que os obrigam a fazer coisas cada vez mais constrangedoras, às vezes em todas as direções, né? Então preservar isso, né, combater inclusive a pedofilia, né? Essas formas de pedofilia que muitas vezes surgem de maneiras talvez até um pouco mascaradas, mas que a gente precisa ir a fundo. É um desafio que não é só do Brasil, é um desafio global e que a gente tem que ter aí a convicção de buscar estar ali naquilo que há de mais avançado no combate a esse tipo de prática e poder ter realmente os avanços necessários. Vamos voltar lá para o corredor das comissões com a repórter Tânia Paula, que está ao lado da deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que era a presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, passou o bastão para a nova representante da comissão. Tânia, é contigo. É isso mesmo, Yasmin. A gente está aqui, na verdade, aguardando a finalização do processo de votação. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, deve ser eleita a nova presidente da Comissão da Amazônia. E a gente está aqui com a deputada Dandara, que foi presidente ano passado. E, deputada, ano passado nós tivemos a COP30, que deixou essa região da Amazônia muito em evidência para o mundo, né? E, inclusive, a Câmara dos Deputados participou ativamente da COP30, os parlamentares também estiveram por lá. Deputada, faz um balanço, como é que foi a atuação dessa comissão no ano anterior? Olha, em 2025 nós aprovamos 78 proposições legislativas, realizamos diversas audiências públicas, seminários, potencializamos as vozes dos territórios. Essa é uma comissão que sempre esteve aberta aos povos originários tradicionais. Sempre recebemos indígenas, quilombolas, povos ciganos, ribeirinhos e também conseguimos avançar em projetos muito importantes. Aqui nós aprovamos um projeto histórico da luta indígena, que é o PNGAT, a Política Nacional de Gestão Ambiental dos Territórios. Nós conseguimos avançar num projeto que agrava a pena de crimes ambientais que são acometidos nos territórios indígenas. Um outro projeto importante, deputado Túlio Gadelha, que foi aprovar a repatriação de artefatos indígenas históricos. Em muitos museus aí, mundo afora, nós temos artefatos indígenas que foram roubados do Brasil e que vão ser repatriados agora, a partir desse projeto que nós aprovamos aqui também. Então, nós conseguimos avançar nesse processo da comissão para que a comissão também se responsabilize para os temas indígenas e quilombolas. Quilombolas não era uma atribuição dessa comissão e agora nós aprovamos um projeto de resolução e passou a ser também atribuição aqui da nossa CEPOVOS, cuidar da pauta quilombola. E foi uma comissão que teve uma presença muito grande na COP30, a COP da Amazônia. Eu estou muito feliz porque nós conseguimos levar para a COP as vozes dos biomas, povos originários tradicionais de todos os territórios, e conseguimos organizar, junto com a sociedade civil e os governos, espaços de diálogo e participação desses povos em diversos debates. Então nós tivemos povos do Pantanal, do Cerrado, povos ribeirinhos, povos quilombolas presentes em debates estratégicos ali na COP30. Isso deu uma visibilidade muito grande para pensar que nós temos que preservar não só a árvore, o rio, a nascente, mas o povo que nela habita.
nós defendemos a proteção da sociobiodiversidade, defender os povos e o território. Deputada, hoje, quais são as principais demandas desses povos originários? Eu digo, vamos falar então dos povos da Amazônia. Quais são as principais demandas? Demarcação de terra, é preservar o território indígena, é garantir com que as reservas sejam realmente demarcadas, reconhecidas e que as políticas públicas cheguem nesses territórios. Há hoje muitos conflitos agrários em várias regiões do nosso país e nós sabemos que não tem outra saída, é demarcar para preservar e dar o devido fortalecimento aos territórios. Deputada, a senhora citou um assunto que é bastante curioso, que a gente vê muito falar nas redes, a gente ouve falar e a gente vê muito, né, muitas matérias a respeito disso, que é essa história dos artefatos roubados. Que tipo de artefatos foram roubados aqui do Brasil? Foram expropriados aqui do Brasil? Inclusive um manto indígena histórico que estava no Museu da Europa já deu entrada para que ele possa retornar ao Brasil. Mas nós temos cocar, nós temos cadeiras que são tronos de realezas indígenas, nós temos diversas esculturas que estão hoje em museus mundo afora, que são de etnias indígenas brasileiras e que nós queremos fazer essa repatriação. Isso faz parte da história do Brasil, né? E essa repatriação foi pedida ano passado. Foi ano passado, aprovamos o projeto de autoria do deputado Túlio Gadelha aqui na comissão, segue tramitando em outras comissões aqui da casa, nós queremos tão logo votar ele também no plenário para que seja uma lei federal do nosso país, repatriar todos os artefatos históricos indígenas, quilombolas, ciganos, é patrimônio histórico do nosso país, dos nossos povos, não pode estar em museus mundo afora, inclusive de forma descontextualizada, sem a devida importância, porque muita gente olha para um manto sagrado tupi-guarani e acha que ele é apenas um objeto de ser visto, né? E, na verdade, para muitos povos, para o povo tupi-guarani, ele significa um manto ancestral em que há uma devoção do culto à fé a partir do sagrado que é referenciado naquele manto. Então, ele não é apenas um adorno para ficar exposto no museu. Ele pertence a uma realeza daquele povo que precisa desse manto de volta para que a sua fé, o culto ao seu sagrado, seja assegurado. Isso é um direito fundamental que nós aqui precisamos avançar na Câmara dos Deputados, mas que essa comissão, a Comissão da Amazônia, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, já fez um longo debate, já aprovou esse projeto e nós queremos que o plenário vote logo. Muitíssimo obrigada por sua participação, deputada. E a gente vai continuar aqui, Yasmin, aguardando a finalização do processo de votação e trazendo mais presidentes eleitos para conversar com a gente. Obrigada, Tânia. Você, como sempre, em cima do lance, passe livre para você. Corre por aí, quando você chamar, eu volto com você. Lá da Comissão da Amazônia, a gente vai dar um pulinho lá na Comissão de Legislação Participativa, porque foi eleito há pouco o presidente da comissão, o deputado doutor Frederico, do PRD de Minas Gerais, mas nesse momento quem fala é o deputado Pedro Kizai. Vamos ouvir. Eu comunguei com muitos temas que ele trouxe aqui. Então, Frederico, conte com a nossa bancada, conte com esse amigo, tudo que eu puder nas minhas andanças também vir aqui para prestigiar sempre. Eu acho que é o reconhecimento da bancada de vocês, o reconhecimento da sua história. CLP é a Comissão de Legislação Participativa, é a sociedade brasileira trazendo os seus gritos, trazendo suas demandas e a gente dando vazão aqui ao espaço mais democrático desse país. É o Congresso, não é o Judiciário, não é o Executivo, mas dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados, essa é a comissão mais democrática que se constitui. Então, parabéns, doutor Frederico. Que honra. Foi sempre dos mais presentes aqui nesse ano. Que honra, deputado Pedro. A gente fica muito honrado, agradeço Vossa Excelência, através de qual agradeço toda a bancada, a confiança e, como eu falei, a responsabilidade, mas eu tenho certeza que com o apoio dos membros ilustríssimos dessa comissão e do meu vice-presidente, Fred Costa, com toda a bagagem, a gente vai conseguir fazer um trabalho de continuidade e manter aqui nessa comissão o grande representante da democracia. Muito obrigado pelas suas palavras. Quero aqui também manifestar a gratidão a todos os presentes, aqui os representantes de vários municípios, e quero destacar um grande amigo aqui, o vereador Fabinho Patão, também
nosso amigo do município de Goianá. É uma honra Vossa Excelência estar aqui presente, está fazendo um trabalho muito bom em Brasília, buscando recurso, melhoria a Goianá. A gente vê Goianá aqui em peso, trabalhando pelo povo e ainda muito bem acompanhado, né, de um dos funcionários de carreira da Câmara de Vereadores de Goianá. Tive o privilégio de conhecer e ver a capacidade, o Harrison. Né? Agora nem vem, é uma honra os senhores estarem aqui presentes também e manifesto também uma gratidão a toda a equipe de assessoria, especialmente a que compõe essa Comissão de Legislação Participativa, que, quanto membro, pude ver o trabalho excelente. É uma honra, tá, poder compartilhar com vocês, que fazem o trabalho de bastidor, muitas vezes não percebido, não visto, mas é o que realmente faz acontecer. Muito obrigado, espero realmente poder contar com o apoio dos senhores e também, por outro lado, me colocar à disposição para ser um presidente atuante, ajudando que a comissão tenha o valor que ela merece. E, por fim, mas não menos importante, agradecer mais uma vez a todos os membros e tenho certeza que a gente vai, com o apoio do meu vice-presidente, com essa bagagem dele, com o apoio dos deputados aqui presentes, que o deputado Pedro Cusar representou tão bem, e com essas assessorias, as nossas assessorias de gabinete, as assessorias da comissão, fazer um trabalho espetacular, porque o nosso compromisso aqui é e sempre será com a população, em todas as vozes necessárias, em todas as pautas necessárias. Muito obrigado a todos. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Obrigado a todos. Tá aí, a gente ouviu o deputado Frederico, do PRD de Minas Gerais, que foi eleito o presidente da Comissão de Legislação Participativa, vai conduzir os trabalhos ao longo de 2026. Você que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara e também pelo YouTube. Se você não estava por aqui, vou repetir, esse é um ano um pouquinho mais curto. Muitos dos parlamentares estão sendo eleitos e já dizendo que é uma agenda um pouco atípica, que eles vão tentar acelerar as prioridades dessas comissões, votar e analisar projetos ao longo do primeiro semestre, porque eles sabem que lá em outubro tem a eleição geral, então fica uma questão ali tratando de menos tempo, eles tendo, melhor dizendo, menos tempo para analisar todos esses projetos. Então, é um ano um pouquinho atípico aqui dentro, mas ainda assim a gente tem todas essas eleições. Eu vou voltar lá com a Tânia, que está correndo pelo corredor das comissões. Tânia, já volto com você. Apresente o seu entrevistado. Boa tarde mais uma vez a você e ao deputado. Oi, Yasmin, a gente está aqui agora com o deputado Fred Costa, que é do PRD de Minas Gerais, que é o ex-presidente aqui da Comissão de Legislação Participativa. A gente está aqui aguardando a finalização aqui do processo de votação para a eleição do novo presidente. E, deputado, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço de como foi a sua atuação em 2025 aqui na comissão. Muito satisfeito pelo tanto que nós conseguimos trazer a população, trazer a sociedade civil organizada para os debates, dar voz à população, aos segmentos sociais. Nesse sentido, quero destacar a causa do meu coração, o bem-estar animal. Foram os vários debates, dentre eles um que foi imprescindível para que a gente aprovasse a ampliação da lei sanção cadeia para maus tratos de minha autoria e agora partir para a inclusão de cavalos, de animais silvestres. Também destacar a CS e a CS, que são os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, que tiveram aqui uma forma singular de participação. Também os guardas municipais, que nós estamos trabalhando muito para que sejam reconhecidos como policiais municipais. E, por último, os servidores da limpeza urbana, que estiveram aqui, o início da sua discussão para a busca do piso salarial e de melhorias na condição de reconhecimento e valorização desses que são tão importantes para o dia a dia da sociedade. Entendo que essa é a porta de entrada fundamental para a participação das pessoas. Findado aqui o exercício da minha presidência, eu conclamo as pessoas que nos acompanham, participem. Aqui vocês têm a oportunidade, inclusive, de serem autores de projetos de lei,
tal qual nós 503 deputados e 81 senadores. Muito obrigada, deputado, por sua participação. E eu vou, inclusive, chamar aqui o novo presidente, deputado Frederico, doutor Frederico, do PRD de Minas Gerais, deputado que acabou de ser eleito presidente da Comissão de Legislação Participativa. Fica mais um pouquinho aqui do meu lado, deputado. Deputado, o deputado Fred Costa acabou de dizer que essa comissão é uma porta de entrada para que as pessoas participem aqui ativamente desse processo legislativo. Antes do senhor falar suas prioridades, explica para as pessoas em casa como é que elas podem fazer, por que essa comissão é tão importante? Essa comissão, ela é a porta aberta ao cidadão. Então a comissão tem, através de seus canais de comunicação, do e-mail da comissão, da página da comissão, que peço que sigam tanto nas redes sociais como na página dela oficial. É muito importante que as pessoas saibam que essa comissão está aqui pronta para receber qualquer demanda. Foi colocado muito bem pelo deputado Pedro Czai. É realmente aqui o coração da democracia. A maior parte da democracia é na Casa do Povo, na Câmara Federal. E na Câmara Federal, a Comissão de Legislação Participativa é a porta aberta para a população para tratar de qualquer tema. E a nós, enquanto presidente, para ajeitarmos a pauta, contando com o apoio dos nossos colegas, nossa obrigação é dar a voz a toda a população para entrar aqui na Câmara Federal, seja com projetos de lei, seja com requerimentos, seja com qualquer tipo de manifestação, reclamações, críticas, sugestões. A Comissão de Legislação Participativa tem uma equipe preparada, uma equipe pronta para receber essa demanda. Agradeço demais a TV Câmara por ser um grande porta para a gente poder divulgar a população que entenda, que conheça a Comissão de Legislação Participativa e que participe, e que encaminhe aqui suas ideias, suas sugestões, projetos de lei. Aqui também os abaixo-assinados que a gente pode organizar e pode estar ajudando a organizar junto com vocês de todos os lados. Aqui é o centro da democracia. Deputado, inclusive, constitucionalmente, as pessoas podem apresentar um projeto aqui. Esse projeto pode ser debatido na casa e virar lei, não é isso? Exatamente. Aqui que começa um projeto um projeto popular, um projeto de iniciativa da população, seja alguma organização constituída, seja associação de moradores, seja qualquer tipo de órgão ou um único indivíduo que queira fazer um projeto de lei e encaminhar. Esse projeto de lei, quando vem da população, ele é discutido e analisado primeiramente aqui na Comissão de Legislação Participativa e caso haja uma coerência nesse projeto, caso seja um projeto de importância, ele é aprovado aqui e daqui ele segue para outras comissões, onde pode chegar até mesmo ao plenário. Muito obrigado aí pelo reforço dessa situação. E só quero concluir, se puder. Claro, deputado. Inclusive, eu gostaria que o senhor falasse, então, das prioridades para esse ano aqui na comissão. Cada deputado que assume essa comissão, ele tem realmente uma visão específica. E eu, enquanto médico oncologista, já tive o privilégio, enquanto participante dessa comissão, de fazermos um excelente seminário aqui sobre a prevenção do câncer de pele. E hoje, por exemplo, é destaque na grande imprensa o problema grave que está ocorrendo no Brasil das diferenças de casos de câncer entre as populações socioeconomicamente diferentes. Então, é uma pauta que, para mim, é de grande importância a gente lutar para melhorias da participação da população no conhecimento do câncer, na prevenção do câncer e levar os anseios da população, tratamentos que hoje a gente não tem disponível no SUS, cirurgias que não tem disponível do SUS, e essa legislação a gente pode ajudar a mapear melhor essas diferenças, essas dificuldades e trabalhar, lógico, junto com a Comissão de Saúde, com a Comissão de Orçamento, para que a gente possa também atuar num reforço na pauta da saúde e, infelizmente, a segunda doença que mais mata no Brasil e, em breve, deve assumir o primeiro colocado, passando as doenças cardiovasculares, o câncer. É um exemplo de uma pauta que a gente quer abraçar com muita força aqui e também sempre lembrar de dar uma continuidade ao trabalho do presidente Fred Costa, que hoje vai atuar como meu vice-presidente e que realmente permitiu todas essas discussões, as pautas, mas a pauta dele da defesa animal é uma pauta que vai estar sempre aberta aqui nessa comissão também, para que as pessoas tragam as demandas aqui e vamos trabalhar muito para dar voz a toda a população no máximo de temas possíveis, para que essa comissão rode, gire, funcione, seja uma comissão vibrante e sempre contando com o apoio da divulgação da TV Câmara e todos os demais portais e canais de notícia aí. Estaremos sempre aqui, deputado, mostrando tudo e entrevistando todos vocês. Agora, eu gostaria que o senhor finalizasse com a gente, explicando quais serão os próximos passos aqui da comissão. O senhor já disse que já foi eleito o seu vice-presidente, que é o deputado Fred Costa, que falou agora há pouco, né, presidente do ano passado. O que mais será feito agora, deputado? Já tem algum calendário?
Assim, agora a gente espera já começar com a reunião ordinária na próxima semana e a gente agora vai sentar e ver as pautas, né? Tem os requerimentos remanescentes da legislatura anterior, a gente tem que avaliar quais os requerimentos que voltam para a pauta, receber novos requerimentos, novos projetos e a gente depende muito do andamento da presidência da Câmara, né? Que a gente está vivendo esse momento de retorno, perto de carnaval, que a gente sabe que infelizmente isso acaba influenciando, mas se derem espaço, semana que vem já estamos em pleno vapor, trabalhando firme na primeira reunião, sem ser a reunião de eleição como foi feita hoje. Deputado, muito obrigada por sua participação com a gente. A gente está ao vivo, inclusive, na TV Câmara, no YouTube e na Rádio Câmara. E eu volto com você, Yasmin. Daqui a pouco eu vou dar mais uma volta aqui no Corredor das Comissões para falar com mais presidentes eleitos. Perfeita. Obrigada, Tânia Paula, trazendo os detalhes aí dessas 8 eleições agora à tarde de presidentes das comissões. Ela conversou agora com o deputado Dr. Frederico, que foi eleito presidente da Comissão de Legislação Participativa, e agora a gente está na expectativa para o resultado da eleição lá da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários. Nesse momento, fala ainda a presidente da comissão, a deputada Dandara, que vai passar a presidência para a deputada Juliana Cardoso, que muito possivelmente será a próxima presidente. Vamos ouvir agora a deputada Dandara, o que ela está dizendo nesses recados finais como presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários. Juliana Cardoso, eleita, deputada Juliana Cardoso do PT de São Paulo, foi eleita no momento que a gente passava lá para a comissão. A deputada Dandara anunciava o nome da deputada Juliana Cardoso como presidente eleita da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários. Daqui a pouco a gente traz a deputada Juliana Cardoso com a nossa repórter Tânia Paula, que está lá no Corredor das Comissões, trazendo esses detalhes ali em cima da notícia que está acontecendo aqui dentro da Câmara. E é sempre bom lembrar que nas comissões que os projetos passam por uma ampla discussão. Por isso a gente está trazendo aqui no detalhe quem são os presidentes eleitos, os vices. E nessas comissões os parlamentares têm mais liberdade de expressão para formar opinião, formar um consenso. Inclusive os integrantes desses colegiados, eles estudam dados, a conveniência de cada projeto. E esses relatórios das comissões orientam o plenário na apreciação da matéria nos casos em que cabe a análise, porque as comissões, elas têm o poder ali, inclusive, de concluir projetos, analisar e concluir projetos que vão direto para a sanção. E todos os anos essas comissões, elas são distribuídas por acordos de proporcionalidade partidária. Nesse ano, após um acordo feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, as comissões do ano passado, ou melhor dizendo, os partidos do ano passado, vão ser mantidos na presidência das comissões esse ano. E eu falei que a gente ia voltar com a Tânia. Na verdade, a gente vai voltar com a deputada Juliana Cardoso, que foi eleita a presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários. Primeiro discurso, vamos ouvir. Dos ribeirinhos, das comunidades tradicionais, e que por muito tempo foram invisibilizados, que por muito tempo não se conseguia colocar uma comissão específica sobre esse tema. A gente está ainda num retrocesso onde esses povos não conseguem estar no centro da política. Aqui é um início, a gente não chegou no centro, nós estamos caminhando para chegar no centro, mas é um início de que a gente possa ter voz e ter vez. Essa comissão, eu tenho clareza que ela também é fruto de uma luta popular dos territórios. Ela é uma luta de um campo político que acredita na democracia, que acredita na diversidade e que tem essa força coletiva para a gente chegar até aqui. Ocupo essa presidência com uma responsabilidade muito grande, e eu tenho clareza disso. A primeira dela, na minha opinião, é a gente conseguir
em tempo rápido, dar quórum nessa comissão para a gente poder avançar na luta e nos projetos. Vamos precisar fazer um pacto com os nossos deputados e deputadas. É uma responsabilidade que tem um peso simbólico num espaço que é político. Eu venho da periferia de Sapopemba, é uma região da zona leste da cidade de São Paulo. Eu sou afro-indígena, como falei para vocês. Eu tenho uma mãe negra, periférica, que lutou muito para construir o partido que eu estou, que é o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, mas que ajudou a construir a democracia. Eu tenho um pai indígena, falecido, Terena, de Mato Grosso do Sul. Um pai que saiu de Mato Grosso do Sul para poder conseguir ter um estudo melhor e conseguir ter um trabalho melhor, que infelizmente não conseguiu ter esse trabalho lá em Mato Grosso do Sul e foi em São Paulo que conseguiu passar no concurso público e ser enfermeiro. Enfermeiro, inclusive, de UTI neonatal. Um dos lugares que ele trabalhava é no Hospital do Tatuapé e era um dos enfermeiros mais requisitados para conseguir pegar, para poder ajudar as crianças recém-nascidas, né, naquele hospital. Aliás, com crianças prematuras, né, que precisava ter um cuidado especial. Mas meu pai, infelizmente, foi assassinado. Foi assassinado porque era um homem que também não se calava, né, e que enfrentava muitas vezes o sistema. A gente sabe que em um período tinha muita cassação, né, de pessoas que colocavam as suas ideias e lutavam pelos direitos, principalmente dos servidores. Portanto, essa responsabilidade de estar aqui e sendo eleita pelo povo do Estado de São Paulo, presidir nessa casa, nessa Câmara Federal, nesse símbolo que, por mais que a gente tenha o povo brasileiro hoje pensando que é um congresso inimigo do povo, e com uma certa razão, mas a gente ainda tem pessoas que estão do lado certo da história, que estão num campo político que quer pensar, sim, que a democracia e os direitos podem ser conquistados através do voto. E eu faço parte desse campo. Eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. É uma casa que enfrenta projetos importantes da vida da população brasileira e que muitas vezes não enxerga a crise climática e ambiental que a gente vive nos nossos territórios e não enxerga os direitos dos povos originários e tradicionais. É uma pena. Que se enxergassem com clareza sobre as nossas ancestralidades, talvez a gente não estaria passando por tanto sufoco como a gente passa hoje nos desastres ambientais. Mas isso tudo diz muito sobre o Brasil que estamos tentando construir e o Brasil que a gente precisa enfrentar e construir. Toda vez que eu sentar aqui nessa cadeira para presidir essa comissão, eu quero e preciso que o povo indígena se sinta representado, que os ribeirinhos, quilombolas, os caboclos e todos os povos se sintam representados. Mas, acima de tudo, o povo da periferia, no qual eu venho, também se sintam representados, porque nós também precisamos pautar o racismo ambiental que acontece nas periferias de todo o nosso Brasil. É urgente que essa comissão também abra espaço para aprofundar esse debate. A gente já falou muito esse ano sobre isso, mas aprofundar é também pensar nas articulações de outras comissões dentro dessa casa e pensando na relação orçamentária. Eu quero honrar a luta dos meus ancestrais, trabalhar para que o futuro dos povos originários seja vitórias, que tenha vida plena, sem medo de ser feliz, sem medo de perder os seus territórios, sem medo de que a gente consiga dialogar com um campo da nossa sociedade na mesma linha, que, quem sabe, a gente consiga pensar que as classes sociais possam, enfim, dialogar sem ninguém querer matar ninguém. E, principalmente, que a gente pense que não queremos mais sangues derramados, como tem acontecido nos últimos anos.
essa comissão seja um espaço real de avanço nas políticas de combate ao desmatamento, ao garimpo ilegal, a todas as formas de violência contra os territórios, contra as pessoas e contra as mulheres, para que as próximas gerações tenham rios vivos, floresta em pé, água limpa para beber e ar puro para respirar, que os nossos quilombolas consigam se enxergar de fato dentro dessa sociedade, que os nossos ribeirinhos tenham de fato entender que a política pública ela é possível, que as pessoas que pensam nessa comissão enxerguem a cada um que está no território, porque eu sempre falo que chegar em Brasília é muito difícil. Então, nós temos o dever e somos pagos pelo Estado, e somos pagos por essas pessoas para poder ser servidores públicos. Eu fui eleita, mas eu sou servidora pública, porque eu sou sendo paga pelo povo. Então, a gente tem que fazer valer a dor das pessoas que estão no território dentro desse espaço. Quem sabe a gente consiga entender e sentir essa Amazônia pulsante para defender esse desmatamento avançado. Mas sabemos que esse pensamento de desmatamento existe e avança, inclusive, dentro dessa casa, impulsionando setores que se diz lutar pela família, pela pátria e pela vida. Só que essa luta deles não é a nossa, porque a gente quer que o Brasil avance, e essas pessoas querem desmontar o Brasil e destruir as políticas de proteção ambiental. Foi assim no PL da devastação, foi assim no PL do marco temporal, foi assim entre outros projetos de lei que avançam contra o nosso povo. E foi aprovado, e isso já se usou para a ameaça dos territórios, dos povos e o futuro do nosso país. É justamente por isso que essa comissão precisa ser um instrumento de resistência, um instrumento de enfrentamento para as políticas que não defendem a vida real. Vivemos um momento de avanços importantes no Brasil. Temos hoje o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Igualdade Racial, a FUNAI, CESAI, são instâncias institucionais reconhecidas pelos povos indígenas e os povos estão, de fato, na linha de frente, pela primeira vez na história, a partir do nosso presidente Lula. Mas seguimos enfrentando desafios centrais. Seguimos com uma disputa do orçamento, sobretudo a necessidade de aprofundar nesse parlamento uma sociedade brasileira, o entendimento sobre o Brasil que queremos ser. E eu faço uma pergunta para os senhores e senhoras, deputados e deputadas, e público que nos assiste aqui na TV Câmara. Nós queremos um Brasil que continue explorando seus territórios e exterminando seus povos? Ou nós queremos um Brasil que reconheça sua diversidade, sua ancestralidade e sua responsabilidade histórica com quem sempre protegeu essa terra? É sobre isso. Também precisamos afirmar com muita clareza que o desenvolvimento não pode significar destruição. E, portanto, senhoras e senhores, Vossas Excelências, senhoras e senhores que nos acompanham, nós temos um Brasil com todas as condições de apostar em energia limpa, numa floresta em pé, num manejo sustentável e uma economia que gere renda, que gere trabalho, que gere desenvolvimento, mas sem desmatamento. É possível. É muito possível isso. Sabemos a importância da economia do país. A gente aqui não briga não estamos querendo brigar com aqueles que acham que nós não sabemos falar sobre economia. Nós sabemos falar sobre economia. A gente não quer brigar, a gente só quer que se entenda que é preciso que o Brasil esteja a serviço do equilíbrio ambiental, da justiça social e não a devastação. Nós passamos por aqui como as presidentas, como Célia Chacriabá, a primeira presidenta dessa comissão, que abriu os caminhos com o seu cocar, com o seu povo, com a sua ancestralidade, trouxe a força da mulher indígena e afirmou a importância de estarmos nesses espaços para tomadas de decisões importantes. Todo o meu carinho e meu respeito a Célia. Saúdo também a nossa deputada Dilvanda, uma mulher ribeirinha, que trouxe a experiência e sua atuação intensa e presidiu, contribuindo de uma forma significativa para o fortalecimento da pauta. E saúdo,
com muita admiração. E eu vou tentar não me emocionar. A companheira Dandara. Ela é uma mulher negra, jovem, forte. Eu acho que essa comissão, a gente trabalhou muito para poder tentar uma ajudar a outra, como eu estava de vice. E ela segurou minha mão. Ela me ajudou, me ensinou, conversou e atuou de uma forma tão acolhedora que eu só tenho a agradecer. Agradecer a minha querida companheira Dandara. Não quero falar com ela como deputada, mas quero falar com ela como companheira. E ela fez essa comissão uma atuação com muita dificuldade, não por conta dela, mas por conta do coro. Mas a gente vai seguir juntas para poder fazer essa comissão ser, de fato, uma comissão ativa, intensa e propositiva. Agradeço, Dandara. Agradeço desde a primeira ligação aos 20 dias, 15 dias atrás, de dizer: queria muito que você assumisse a presidência. Vamos trabalhar juntas dentro do nosso partido para que isso aconteça. E aconteceu. Gratidão. Quero que, nesse longo e intenso ano, que é um ano eleitoral, que a gente possa ter a colaboração, né, dos nossos servidores. Vai ser extremamente importante a gente estar atuando com uma forma ativa para poder puxar esses nossos deputados, encantá-los, né, com as nossas pautas. E isso só vai ser possível se a gente trabalhar juntas. Quero conhecê-las, a cada um de vocês, para que a gente possa achar uma estratégia que caiba todo mundo, mas que a gente consiga fazer uma comissão intensa. Foram aprovados aqui mais de 70 projetos de lei. Foram mais de 40 requerimentos pensados em audiências. Aprovados projetos, como o de Célia, que enfrenta a tese ruralista do marco temporal, que proíbe a sua exposição e reconhece o marco do genocídio indígena, e um projeto que agora foi para a CCJ. Outro projeto importante que eu coloquei aqui foi o Dia Nacional da Saúde Indígena, porque, infelizmente, ainda não é visível a falta de política na saúde indígena. Essa comissão também foi relatada pela Carol Dantora, um projeto que reafirma o compromisso de políticas públicas voltadas à igualdade racial nos territórios. Além de ter avançado um projeto de lei de Joênia Pichana, que formalmente regulamenta as provisões dos agentes indígenas e os agentes indígenas de saneamento. E agora aguarda a votação da Câmara antes de seguir para o Senado. O PNGAT, como já foi falado aqui. O Projeto Nacional de Artefatos dos Povos Indígenas. Foram muitos projetos importantes. Seguimos na defesa, agora, do projeto da Érica Cocai, que prioriza a tramitação de projetos judiciais relacionados à demarcação de terras indígenas e quilombolas, porque sem território não há direito, não há cultura e não há vida. Enfim, muitos projetos passaram dos deputados e deputadas, mas muitos irão por vir. E foram projetos que foram pensados pelo povo. À frente dessa comissão, o nosso compromisso será o diálogo. Gente, eu preciso da ajuda das pessoas. É o diálogo que constrói a democracia. É uma escutativa. É uma presença nos territórios com defesa da vida e dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, da Amazônia e de todos os biomas ameaçados. Presidir essa comissão é uma honra, mas, sobretudo, é uma tarefa política. E é uma tarefa da minha ancestralidade. Eu tenho uma condição ancestral de estar aqui. E eu acredito muito nisso. Portanto, que os nossos encantados, que todos aqueles que vieram antes de nós, possam também adentrar dentro desse plenário para a gente avançar em políticas públicas para o nosso povo. Tarefa de enfrentar interesses dos poderosos, denunciar violações, disputar orçamento, construir consensos, mas tensionar sempre quando for necessário. Eu tenho uma voz fininha, mas na hora que aperta meu calo,
o negócio fica difícil. Portanto, eu não tenho medo, porque estar aqui é também buscar a força das mulheres indígenas. Agradeço a confiança de todos e todas e bora para a luta, porque defender os povos originários tradicionais e a Amazônia é defender o Brasil. Obrigada. Então a gente acompanha. Não havendo mais nada que queiram falar ou queiram. Não. 1, 2, 3, ok. Então, encerro a presente reunião e informo que a próxima reunião deliberativa será convocada e informada em breve aos membros, com a pauta a ser divulgada oportunamente. Está encerrada a reunião. Obrigada. Deputada Juliana Cardoso, encerrando a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, ela que foi eleita hoje presidente dessa comissão. Estamos praticamente encerrando ali no corredor das comissões. Essa era a última comissão que ainda estava no processo de eleição do presidente que vai comandar os trabalhos do colegiado ao longo de 2026. E desde ontem a gente está nesse processo de eleição dos presidentes e vice-presidentes das comissões aqui da Câmara dos Deputados. A Tânia está lá no corredor, está lá no plenário, ao lado já da deputada Juliana Cardoso. Tânia, a deputada fez um discurso ali emocionado, trouxe alguns detalhes da vida pessoal dela que fazem ela querer ainda mais estar à frente dessa comissão, mas eu quero que ela conte quais serão algumas prioridades nesse ano que ela mesma disse. É um ano considerado curto, né, Tânia? Exatamente, Yasmin. A gente já estava aqui aguardando o fim da fala da deputada, que, como você disse, fez uma defesa emocionada aqui dos trabalhos da comissão, falou da ancestralidade. E, deputada, eu gostaria que a senhora conversasse com a gente, explicasse. A senhora disse aqui que essa comissão representa não só os povos da Amazônia, mas também os povos quilombolas e as periferias brasileiras. O que essa população pode esperar dos trabalhos desse ano? Essa comissão é uma comissão que tem uma escutativa, né? Ela é uma comissão que ela pode pensar nas relações territoriais de todo o nosso Brasil, entendendo as dificuldades que são desses povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e também a periferia. Porque tem muitos dos ribeirinhos, povos originários, que foram expulsos das suas terras e foram para outros lugares e foram para as periferias. Por exemplo, a relação ambiental. Hoje a gente tem uma questão dos córregos que são ocupados porque as pessoas não têm condição de morar em um outro lugar. E que nesses desastres que tem, eles acabam sofrendo com as enchentes. Então, isso também faz parte de uma política que a gente precisa pensar. Então, eu estou muito feliz de estar assumindo esse espaço. Eu sei da responsabilidade, eu sei o tamanho do nosso Brasil e também tenho outros deputados e deputadas que a gente vai se organizar para fazer esse grupo de trabalho, para a gente poder andar e conversar nesse Brasil. A senhora citou aqui pautas importantes aqui da comissão, como a demarcação de terras, e esses conflitos agrários, né, que ainda acontecem em grande parte do país, e também a questão do racismo ambiental. A comissão vai se debruçar sobre todos esses temas. Sim, porque como a comissão ela é muito ampla, você tem que pensar quais são os movimentos sociais populares, governo, pessoas que têm interesse em dialogar sobre projetos aqui nessa comissão ou sobre temas. É isso que faz uma comissão a ser atuante, ter a escuta. O parlamento é a escuta, o parlamento é o falar, mas também ouvir essas pessoas que precisam de ajuda desse parlamento. Deputada, muitíssimo obrigada por sua participação aqui com a gente. Desejamos boa sorte na condução dos trabalhos desse ano. E eu volto com você, Yasmin. Tânia, muito obrigada. Agradeço também à deputada. Você fez um trabalho brilhante hoje, correu atrás da notícia, as coisas estavam acontecendo e a Tânia estava em cima do lance. Muito obrigada e até a próxima, porque a gente termina por aqui. Hoje a gente teve a instalação de 16 comissões. Com as 6 instaladas ontem, ficam restando agora 8 comissões para a gente ter o pleno funcionamento dos colegiados aqui da Câmara dos Deputados, que são 30. E claro, a cobertura completa você acompanha amanhã cedo dos nossos telejornais. A partir das 10 horas da manhã,
tem o Câmara Agora com a apresentação da Cassiana Tormin e à 1h30 da tarde, o Direto da Câmara com a Fernanda de Bretanha. Um bom começo de noite para você e até a próxima. Tchau, tchau.